Então jamais se posicione contra o povo eleito do Criador dos céus e da terra, que é o povo de Israel. Ou seja, a gente vai ver desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, do princípio ao fim, o povo eleito, o povo escolhido se chama Israel. Puxa, mas então como é que fica a situação dos estrangeiros? Os estrangeiros são convidados a serem enxertados na oliveira que é Israel, conforme a gente vai ver. Leia com calma o livro de Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Aí você lê com calma e você vai ver que o Criador jamais abandonou o nosso povo de Israel, ele jamais revogou as alianças que ele fez com o nosso povo. Afinal de contas, as alianças, os dons e a vocação de Elohim são irrevogáveis, são para sempre. Então, Israel é a única instituição que o Criador estabeleceu na face da terra. E os estrangeiros são amorosamente convidados a serem enxertados na oliveira que se chama Israel, porque para com o Criador não existe acepção de pessoas. Ele ama não somente o povo de Israel, mas todos os estrangeiros que passam a ser enxertados em Israel e a fazerem parte do povo de Israel. E para com o Criador não há acepção de pessoas, conforme nós vemos na sua palavra. Inúmeros estrangeiros foram enxertados no nosso povo de Israel. Vamos trazer algumas reflexões, algumas coisas para fazermos de forma prática em nossas vidas, porque será muito bom se lermos as Escrituras e adquirirmos conhecimento através da Bíblia, das Escrituras, mas, além disso, além do conhecimento, que é o Da'at, também devemos o quê? Ter a prática da palavra do Criador em nossas vidas, ou seja, fazer com que o que está escrito aqui nas páginas da Bíblia venham fazer parte o quê? Do nosso ser, da nossa essência. Afinal de contas, o nosso Messias disse o quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando a gente se alimenta da palavra do nosso Elohim, essa palavra entra dentro de nós, ela circula, é assim que se diz em Israel, ela circula dentro de nós, essa palavra, as Escrituras, e ela não tem por onde sair, e quando a gente abre a boca, é o único lugar que ela encontra para sair. Quando a gente abre a boca, o que vai sair da nossa boca? As Escrituras, a Bíblia. Então, essa palavra que a gente estuda, que a gente adquire conhecimento, ela tem que ser o nosso linguajar e também tem que ser o quê? As nossas atitudes, simbolizadas pelas nossas mãos, e o nosso caminhar, a nossa direção, simbolizada pelos nossos pés. Então, vamos trazer algumas reflexões para as nossas vidas. Em Yahushua, Josué 13:13, vimos o seguinte: porém, os filhos de Israel não expeliram os Geshureus, nem os Maacateus. Antes, Geshur e Maacat habitaram no meio de Israel até ao dia de hoje. Então, olha que coisa triste. A gente vai ver que isso vai ser uma prática comum entre as tribos. Elas não irão desapossar, não irão expulsar completamente os povos pagãos. Eles serão espinho e laço para o nosso povo, vão induzir o nosso povo à idolatria. A gente conhece, você que já leu a Bíblia toda, você sabe disso, que a presença desses povos pagãos no meio de Israel fez com que Israel abandonasse o Criador e fosse enviado até mesmo para a diáspora. Olha que coisa interessante, trazendo uma reflexão para as nossas vidas. Tem alguma área em nossas vidas que nós estamos dando ocasião ao inimigo de nossas almas, ao adversário? As Escrituras dizem que o adversário ele anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, o verdadeiro leão é o nosso Messias Yeshua. Ele é o leão da tribo de Yahudá. E uma coisa bem interessante acerca do leão, não é à toa que o nosso Messias é comparado ao leão, uma coisa bem interessante acerca do leão é que onde ele chega, ele dá o seu rugido, e até onde se faz ouvir o som do seu rugido, significa que ali é o seu território. Ou seja, se algum animal lá na savana, seja onde for que estiver o leão, ouvir o rugido dele, aquele animal sabe, esse território não é meu, pertence ao leão. Então olha que coisa interessante. O nosso Messias Yeshua, ele é o verdadeiro leão. Ele é o leão da tribo de Yahudá, o leão da tribo de Judá. Então, trazendo uma reflexão
para as nossas vidas, será que tem alguma área na nossa vida que a gente precisa expulsar costumes pagãos, atitudes nossas que não agradam ao Criador? Muito pelo contrário, são coisas que desagradam ao Criador, que a gente já sabe que é errado. Será que a gente já tem se acostumado? Tá dando para viver bem assim. Eu faço um pouco as coisas do Criador, mas também faço um pouco de coisas erradas. Tá dando tudo certo e tal. Assim como o nosso povo. Não vou expulsar tudo do inimigo na nossa vida, não. Para que eu vou arrumar um problema? Tá dando para viver sossegada assim, tá? Ou seja, então nós não devemos permitir que essas coisas aconteçam. As Escrituras falam o quê? Que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, um pouquinho de fermento, vocês já viram o que acontece com o pão? Como é que ele fica inchado, a massa? Só um pouquinho de fermento, daquele tamanho todo, leveda o pão todo. E assim também é a presença de coisas erradas em nossas vidas. Pode ser um pouquinho, mas aquilo vai prejudicar o todo. Então, talvez a presença do Criador que você quer experimentar na sua vida, talvez a intimidade que você quer ter mais com o Criador, o conhecimento que você quer ter mais da palavra dele, ou seja, o êxito em todas as áreas da sua vida, será que não está sendo atrapalhado justamente por esse pouquinho de fermento que está levedando a massa toda? Ou seja, você tem deixado que as coisas erradas permaneçam na sua vida? Talvez você pense, mas isso aqui é uma coisa pequena e tal, mas a gente vê que não é algo pequeno. Ou seja, a presença desses povos pagãos terminou por destruir o nosso povo de Israel, destruiu de dentro para fora. Então, reflita sobre a sua vida e pense, Elohim, tem alguma coisa que eu preciso estar confessando diante de ti, que eu preciso te pedir para tirar isso da minha vida? Então, faça essa tefilá, faça essa oração, coloque isso diante do Criador, para que o inimigo não tenha link com você. O nosso Messias disse o seguinte, na Brit Hadashah, na Aliança Renovada, eis que vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada em mim. No versículo 22 desse capítulo 13 de Josué e Yahushua, diz assim, também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. Ou seja, a gente vai ver um homem aqui que ele fazia as coisas por interesse financeiro, ou seja, ele estava interessado no prêmio da injustiça, da fortuna que o rei Balaque estava oferecendo para ele, e por conta disso ele se transformou num antissemita, ele se transformou num arqui-inimigo de Israel. Então ele fez de tudo para destruir Israel. Como ele viu que não dava para destruir Israel de fora para dentro, ele bolou um plano de destruir Israel de dentro para fora. Ou seja, ele pensou, se eu fizer Israel pecar, enviando as prostitutas e induzindo o povo de Israel à idolatria também, eu destruo Israel de dentro para fora. O Elohim deles, Yahuwah, vai ficar zangado com eles e vai querer destruir eles. Então a estratégia de Balaão, foi terrível. O plano dele foi destruir Israel de dentro para fora. Então precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes estamos preocupados com coisas do lado de fora, mas muitas vezes corremos mais risco de sermos destruídos o quê? De dentro para fora. Então é muito perigoso, precisamos vigiar para não sermos destruídos o quê? De dentro para fora. Temos que tomar cuidado também, para não sermos destruídos também de fora para dentro também. Então esse homem que causou tantos males a Israel, enfim, teve a sua punição, conforme a gente viu. Ele foi morto a fio de espada. Balaão, ele foi morto a fio de espada. Então assim acontece com aqueles povos que se levantam contra Israel. Nos dias de hoje, muitos povos têm se levantado contra Israel. Na verdade, eles estão se levantando não apenas contra Israel, mas contra Yahuwah, o Elohim dos hebreus, o Elohim de Israel, o poderoso de Abraham, Isaac e Jacob, o poderoso de Abraão, Isaac e Jacó. Afinal de contas, o Criador dos céus e da terra disse em Bereshit, em Gênesis 12, o seguinte, Bereshit, Gênesis 12, versículos 2 e 3. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Uau, olha que promessa maravilhosa o Criador outorgou para o nosso patriarca Abraão. Então jamais se posicione contra o povo eleito do Criador dos céus e da terra, que é o povo de Israel. Ou seja, a gente vai ver desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, do princípio ao fim, o povo eleito, o povo escolhido se chama Israel. Puxa, mas então como é que fica a situação dos estrangeiros? Os estrangeiros são convidados a serem enxertados na oliveira que é Israel, conforme a gente vai ver. Leia com calma o livro de Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Aí você lê com calma e você vai ver que o Criador jamais abandonou o nosso povo de Israel, ele jamais revogou as alianças que ele fez com o nosso povo. Afinal de contas, as alianças, os dons e a vocação de Elohim são irrevogáveis, são para sempre. Então, Israel é a única instituição que o Criador estabeleceu na face da terra. E os estrangeiros são amorosamente convidados a serem enxertados na oliveira que se chama Israel, porque para com o Criador não existe acepção de pessoas. Ele ama não somente o povo de Israel, mas todos os estrangeiros que passam a ser enxertados em Israel e a fazerem parte do povo de Israel. E para com o Criador não há acepção de pessoas, conforme nós vemos na sua palavra. Inúmeros estrangeiros foram enxertados no nosso povo de Israel. Então, infelizmente, todos os povos que se levantam contra Israel, na verdade, estão se levantando também contra o Criador dos céus e da terra, Yahuwah, o Elohim de Israel. Vamos prosseguir. O último assunto. Em Yahushua, Josué 13:33, o último versículo que a gente leu hoje, aqui desse capítulo 13, diz assim: porém a tribo de Levi, Moshe não deu herança, Yahuwah, o Elohei de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Então, olha que coisa maravilhosa. A tribo de Levi não ganhou um território lá, escrito Levi, ficou espalhado em 48 cidades, entre as 12 tribos de Israel, mas no fim das contas, Levi saiu na vantagem, ou seja, uma herança infinitamente maior é o quê? Recebeu o sacerdócio, a oportunidade de falar em nome do Criador dos céus e da terra, de ter intimidade com Ele, fazer as coisas kedoshim, as coisas santas, sagradas. E talvez você esteja pensando, puxa, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Lembra que eu falei no início do estudo que através do mérito da morte e ressurreição do nosso Messias, que aconteceu cerca de 2000 anos atrás, toda a humanidade que tem uma aliança com Ele recebeu também o privilégio de ser transformado em reis e sacerdotes? Lembra que eu falei isso? Então, olha que coisa interessante. Talvez você pense assim, puxa, a vida é tão difícil, são tantos problemas financeiros que eu passo na minha vida, é tanta luta, é tanta tribulação, é uma dificuldade tão somente para conseguir pagar as contas, para me manter vivo, é tudo com dificuldade, é tudo com luta. Puxa, talvez você pense assim, tanta gente que não serve ao Criador e tem uma situação financeira tão boa, e por que eu sirvo ao Criador e as coisas demoram para acontecer para mim? E por que eu não sou tão próspero financeiramente como aquela pessoa, tal? E muitas vezes a gente vai até se queixar com o Criador, mas pare e pensa. No fim das contas, você e eu temos o maior de todos os privilégios, que é conhecermos ao Criador. Vamos concluir com Abacuque, capítulo 3, do 17 até o 19. Diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei em Yahuwah, exultarei no Elohim da minha salvação. Yahuwah, o soberano, é minha força, e fará os meus pés como os dos cervos, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Então, olha que coisa maravilhosa. Ainda que você olhe para a sua vida e pense, puxa vida,
eu não recebi herança, tanta gente recebe herança e tal, mas pare e pensa. Você já tem acesso a Haye Olam, ou seja, a vida eterna. Você já tem o seu nome escrito no livro da vida e no livro do Cordeiro. Você tem a presença da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo habitando dentro de você. Você é alguém que já conhece o Criador, tem uma aliança com Ele, através do Messias Yahushua, Yeshua. Que é a recompensa, que é a herança maior do que essa? Que venhamos nos alegrar no nosso Elohim, no nosso Criador, que venhamos então nos alegrarmos no nosso Criador através da sua obra que Ele fez por nós. É uma obra maravilhosa. Há 2000 anos atrás, Ele pessoalmente veio, morreu e ressuscitou por cada um de nós. A cada momento Ele nos dá o fôlego de vida, Ele nos abençoa, Ele nos concede livramentos, Ele nos dá plenitudes que a gente ficaria o dia inteiro falando e a gente não conseguiria enumerar todas as bênçãos que Ele concede para cada um de nós. Então, que venhamos, assim como a tribo de Levi, que venhamos a nos alegrarmos com a bênção de termos recebido o quê? O sacerdócio da parte do Criador dos céus e da terra. Vamos ler essa última vez para a gente terminar. Yahushua, Josué 13:33, que diz assim: Porém, a tribo de Levi, Moshe não deu herança. Yahuá, o Elohei de Israel, é a sua herança, como já lhes tinha dito. Que você e eu tenhamos a certeza de que Yahuá, o Elohei, o poderoso de Israel, ele é a nossa herança. Shalom, shalom, e até o próximo vídeo.